Moçadinho, eu estava falando a respeito lá do projeto Genoma, da utilização dele, dos riscos. E a gente conversa um pouquinho agora sobre como é que a gente sequencia o DNA, uma técnica chamada de técnica de desoxy. Vou logo adiantando que isso aqui é muito doido, né? Inclusive, às vezes para entender fica meio complicado, eu admito. Vou fazer o seguinte, tá? Eu vou explicar essa esculhambação e depois eu vou chegar e colocar na prática como é que você faz o sequenciamento, que é o que normalmente as questões querem, né? Normalmente a questão não vai querer que você saiba como é a técnica de sequenciamento, né? Apesar de alguns livros de ensino médio trazerem isso, vai querer que você saiba, se for o caso, colocar o esquema, você saber a sequência que o carinha está colocando lá. Né? Para poder falar da técnica de sequenciamento de DNA, eu vou precisar lembrar alguns conceitos com vocês. Primeiro, né? Como é que funciona mesmo um nucleotídeo, né? Nucleotídeos, moçada, eles apresentam lá a pentose, ligado de um lado à base nitrogenada e de outro lado ao grupo fosfato, né? Eu lembro para vocês que o carbono 1 é o carbono da base, aí você vai numerando. Esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4, o carbono 5 está fora do anel e o anel se fecha com o átomo de oxigênio aqui nesse caso. Eu lembro ainda para vocês que carbono 2, ele, por exemplo, apresenta hidrogênios e hidroxila. O carbono 3 apresenta hidrogênios e hidroxila. Isso, gente, quando a gente fala para vocês na molécula de ribose, né? A gente lembra lá que a gente diferencia a ribose da desoxirribose exatamente devido ao carbono 2. Que no carbono 2 da ribose eu tenho um hidrogênio e uma hidroxila. Entretanto, quando você pega lá a desoxirribose, pentose, base nitrogenada, fosfato, carbono 1 é o da base, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, carbono 5 fora do anel, e esse aqui é o átomo de oxigênio. Estava comentando que no carbono 3 eu tenho hidrogênio e hidroxila, no carbono 3, no 2, né, eu tenho hidrogênio e hidroxila se for ribose. Mas quando eu falo em desoxirribose, o nome dela é desoxi, exatamente porque você vai ter um oxigênio a menos, desoxi. Ou seja, eu vou tirar esse oxigênio, então vai ficar hidrogênio e hidroxila, fica hidrogênio e hidrogênio em relação ao carbono 2. Né? Para você trabalhar com a técnica de sequenciamento de DNA, nós vamos usar nucleotídeos especiais, que eles não existem na natureza, eles são fabricados em laboratório, especificamente para você brincar com a técnica de sequenciamento de DNA. Eles são nucleotídeos de didesoxirribose. Caramba, que belo nome, hein? Por que é que o nome é didesoxi? Ora, desoxi quer dizer sem oxigênio. Desoxi quer dizer sem oxigênio. Di quer dizer duas vezes sem oxigênio. Por quê? Porque quando eu pego um nucleotídeo desses do tipo didesoxi, pentose, base nitrogenada, fosfato, a gente tem carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 fora do anel, que se fecha com átomo de oxigênio. E a gente estava comentando que no carbono 2, no caso da desoxirribose, eu tenho hidrogênio e hidrogênio. E o carbono 3 tem hidrogênio e hidroxila, né? Hidrogênio e hidroxila. Se eu tirar um oxigênio dessa hidroxila, vai ter 2 oxigênios a menos que o normal, né? Aqui eu tenho oxigênio e oxigênio. Aqui tirei um oxigênio, 2 oxigênios de desoxirribose. Por isso que o nome da técnica ela é de desoxi. Sim, Landim. E a gente vai usar esses nucleotídeos para quê? Com que objetivo? Eu lembro outra coisa a respeito da duplicação do DNA. Era uma vez, moçada, lá, quando você duplica o DNA, a gente tem uma determinada molécula de DNA aqui na brincadeira, né? Fosfato, pentose, base nitrogenada, fosfato, pentose, base nitrogenada. E, gente, simplificando aqui a brincadeira, né? Carbono 1 é o da base, 2, 3, 4, 5 fora do anel termina com oxigênio. Carbono 1 é o da base, 2, 3, 4, 5 fora do anel aqui oxigênio.
E a ligação entre dois nucleotídeos é aquela ligação fosfodiéster que acontece entre o carbono 3 da pentose e o carbono 5 com fosfato. A ligação, ela bem aqui. Quando eu vou ligar um novo nucleotídeo, onde é mesmo que eu posso ligar um novo nucleotídeo? Será que eu posso ligar um novo nucleotídeo no fosfato, que é o carbono 5, ou na pentose, que é o carbono 3? Sempre no carbono 3, né? Aquela piadinha idiota que o sentido da vida é o sentido 5, 3, porque tudo é construído no DNA e no RNA no sentido 5', 3'. Isso quer dizer que eu não posso colocar nada antes do fosfato, antes do carbono 5, eu só posso colocar depois do carbono 3, aqui onde eu tenho a pentose. Sendo que você liga exatamente onde tem a hidroxila, né? Onde tem a hidroxila, a gente liga um novo nucleotídeo aqui na brincadeira, pentose, base, fosfato aqui na jogada, carbono 1, 2, 3, 4, 5 fora do anel, aqui o oxigênio, e a gente vai reagir o fosfato com a hidroxila para fazer uma nova ligação. Mas notem, moçada, que nesse caso, para fazer a ligação, a gente vai ter a reação de uma hidroxila no carbono 3 com, gente, o fosfato localizado no carbono 5. E eis aqui está uma diferença. Tem que ter uma hidroxila no carbono 3 para agir com fosfato no carbono 5 para acrescentar um nucleotídeo novo. No caso dos nucleotídeos de desoxirribose, a gente vai ter no carbono 3 uma hidroxila. Isso quer dizer que nessa hidroxila a gente pode ligar um novo nucleotídeo. Ora, eu estava comentando que o novo nucleotídeo vai reagir à hidroxila do carbono 3 com fosfato no carbono 5, tem que ter hidroxila. Se tem hidroxila, pode ligar um novo nucleotídeo. Entretanto, nos nucleotídeos de desoxi, no carbono 3 tem hidrogênio, não tem a hidroxila. Se não tem a hidroxila, não pode ligar um novo nucleotídeo nesse caso. Então a grande diferença em relação a esses dois tipos de nucleotídeo é que na desoxirribose a gente vai ter uma hidroxila no carbono 3', o resultado é que você pode adicionar um novo nucleotídeo. Mas no didesoxi, no carbono 3, ao invés de hidroxila, eu tenho somente um hidrogênio no carbono 3'. Como eu só tenho o hidrogênio no carbono 3' e não a hidroxila, o resultado é que não pode ligar um novo nucleotídeo. E de novo alguém está pensando, sim, Landim, e daí? E daí que a maneira que a galera inventou para poder sequenciar um determinado DNA é criar uma cópia desse DNA. Imaginem que eu quero sequenciar esse DNA que aqui está. Tá aí um pedaço de DNA, eu quero fazer a sequência desse DNA. Como é que a moçada vai trabalhar para poder fazer a sequência desse DNA? A gente, moçada, vai criar várias cópias desse DNA. Sendo que eu vou criar várias cópias desse DNA utilizando dois tipos de nucleotídeos. A gente vai utilizar nucleotídeos normais, nucleotídeos de desoxirribose. Onde eu tiver os nucleotídeos normais de desoxirribose, a gente pode adicionar um novo nucleotídeo. Você consegue adicionar um novo nucleotídeo, onde você tem a desoxirribose, tem a hidroxila no carbono 3, eu consigo ligar um novo nucleotídeo de boa. E eu vou usar também, gente, nucleotídeos de desoxi. Sendo que no caso dos nucleotídeos de desoxi, a gente não pode adicionar um novo nucleotídeo. A gente não pode adicionar um novo nucleotídeo, exatamente, porque você vai ter hidrogênio no carbono 3 e não hidroxila. Então não dá para ligar um nucleotídeo novo. Lembrando mais uma vez que os nucleotídeos de desoxi, eles não são encontrados na natureza, eles são fabricados especialmente para isso. Então vou pegar nucleotídeos normais de adenina, citosina, guanina e timina e nucleotídeos de desoxi de adenina, citosina, guanina e timina. Eu vou pegar isso, gente, aleatoriamente e jogar para copiar esse DNA.
vou fazer várias cópias. Por exemplo, né? Se você colocar aqui uma timina, se a timina for com nucleotídeo normal com desoxirribose, dá para adicionar um novo nucleotídeo depois. Então dá para adicionar um novo nucleotídeo depois. Se for, por exemplo, com nucleotídeo de desoxirribose, dá para adicionar um novo nucleotídeo depois. Dá para adicionar um novo nucleotídeo depois. Entretanto, isso é aleatório. Toda vez que entra um nucleotídeo de desoxi, não pode adicionar um novo nucleotídeo. Toda vez que entra um nucleotídeo de desoxi, interrompe a síntese. Isso quer dizer que você não termina a síntese. Notem bem que nós vamos fazer isso várias e várias vezes. Eu estou pegando aquela mesma molécula de DNA aqui de cima que eu quero sequenciar e lá vou eu fazer isso de novo. Lá vou adicionar novos nucleotídeos. Toda vez que entra o nucleotídeo azul no meu esquema, né, que é o nucleotídeo desoxi, eu adiciono um nucleotídeo novo. Então eu posso adicionar um nucleotídeo novo, posso adicionar um nucleotídeo novo, posso adicionar um nucleotídeo novo, mas toda vez que entra um nucleotídeo de desoxi, e isso é aleatoriamente que a gente vai fazendo, a gente, moçada, vai interromper a síntese e, nesse caso, não coloca o resto. Gente, eu vou fazer isso milhares e milhares de vezes. Quando eu fizer isso milhares e milhares de vezes, eu vou produzir moléculas de DNA com todos os tamanhos possíveis. Por exemplo, às vezes, eu vou lá copiar simplesmente o DNA inteiro aqui nesse caso. Ou seja, eu vou fazer uma cópia onde eu copiei o DNA todo, com direito a copiar todos os nucleotídeos. Copiei aqui, todos eles. Aqui faltou um, aqui faltaram dois. Por exemplo, quando eu vou experimentar fazer isso, a gente às vezes vão faltar 3, 4. Como eu disse, a gente vai fazer todas as possíveis sequências que você vai poder fazer aleatoriamente aqui nesse caso, completamente na doida. Dentro daquele esquema. Coloquei um nucleotídeo desoxi, então você pode colocar outro. Se eu colocar um de desoxi, interrompe e você não continua copiando. A gente vai lá, colocou aqui na brincadeira, já colocou um nucleotídeo de desoxi. Isso quer dizer que já interrompeu, não copia o outro. Percebam bem que quando a gente fizer isso na doida, eu vou produzir todos os possíveis tamanhos. Eu vou produzir a cadeia completa, eu vou produzir a cadeia faltando 1, ou a cadeia faltando 2, ou a cadeia faltando 5, ou a cadeia faltando 3. Faltou acho que só um aqui, para a gente completar todos os tipos de cadeias que a gente poderia fazer, né? A gente poderia, de repente, colocar aqui a timina, poderia, por exemplo, colocar aqui a citosina e já colocar aqui, nesse caso, um nucleotídeo de desoxi que iria interromper, faltando 3 pedaços. Mas volto a dizer, eu coloquei aqui esses 6, mas você fabrica milhares e milhares deles, alguns deles faltando 4 nucleotídeos, alguns deles faltando 5, faltando 3, 2, 1, todas as possibilidades. E uma vez que eu fiz isso, o que é que a gente faz agora? Coloca na eletroforese. Lembra, moçada, de eletroforese? Eletroforese é exatamente aquela técnica que separa os pedaços de DNA baseado no tamanho. Isso é interessante, né? Porque quando eu separar os pedaços de DNA baseado no tamanho, a gente vai ter todos os tamanhos possíveis que a gente vai ter. Por exemplo, né? Quando eu pego os pedaços de DNA novos que eu fabriquei, a gente vai lá na eletroforese. Estabelece, moçada, um polo negativo, estabelece um polo positivo e lembrem que o DNA ele apresenta grupos fosfato PO4 3-, então ele tem carga elétrica negativa, né? Isso quer dizer que ele é repelido pelo polo negativo, ele é atraído pelo polo positivo. E eu vou pegar as moléculas que eu fabriquei e vou agora colocar na sequência. Né? Quanto mais pesada, quanto maior a molécula anda menos e fica mais perto do polo negativo. Quanto mais leve, quanto menor ela anda mais e fica mais perto do polo positivo aqui nesse caso. Ora, o maior pedaço de fragmento que eu tive foi esse pedaço aqui, né? Esse pedaço aqui, ele tem
os 6 nucleotídeos, ele copiou completamente o DNA que eu estava colocando. Nesse caso, a gente está desse jeito. Ora, esse aqui é o maior. Logo depois vai ficar o segundo maior pedaço, né? O segundo maior pedaço é esse aqui, né? Esse aqui, onde ficou faltando somente um nucleotídeo. Então, nesse caso, a gente vai ter o segundo maior pedaço colocado logo em seguida. Isso é eletroforese fazendo a separação. Depois, o terceiro maior pedaço, onde está faltando 2 nucleotídeos. Então, gente, eu vou separando através daquela técnicazinha de eletroforese. E aí vai, né? Vou colocar agora um que termina aqui. Vou colocar agora um que termina aqui. Vou colocar agora um que termina aqui na brincadeira. E aí, moçada, uma vez que a gente faz isso, a gente separou eles pelo tamanho, a gente consegue, se você ler de baixo para cima, ler exatamente quem é o primeiro nucleotídeo, T, o segundo, C, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, e a sequência ela está montada, o sequenciamento. 1 é timina, 2 citosina, 3 citosina, 4 adenina, 5 timina, 6 guanina aqui na jogada. Alguém vai lá e me xinga, né? Ô Landim, sinto muito, mas você não sequenciou o que estava originalmente, né? Originalmente era desse jeito. Ah, é um detalhe. Na verdade, eu não sequencio o pedaço que eu te dou. Eu sequencio a cadeia complementar. De maneira que, por exemplo, uma vez que eu fiz a cadeia complementar sequenciada, quer saber qual é a original? É só fazer o complementar. Timina com adenina, citosina com guanina, citosina com guanina, timina, adenina, citosina. E aí, nesse caso, gente, você tem exatamente o pedaço que você queria sequenciar num primeiro momento. Como eu disse para vocês, isso aqui é muito doido. Eu não sou tão maluco assim, eu sei que isso aqui é complicado pra caramba. E como eu também falei para vocês no começo do bloco de ideias do vídeo, né? Isso aqui não é o mais importante para você saber como a técnica é feita. O que é que eu quero de você? Eu quero que você saiba ler o resultado de um exame de DNA desses. Inclusive, para fazer o sequenciamento do DNA, como por exemplo no Projeto Genoma, a gente tem até um truque a mais. Que truque a mais é esse? Quando eu pego lá os nucleotídeos de adenina, citosina, timina, guanina, esses de desoxi, eles são, moçada, acoplados a substâncias químicas que liberam luz colorida quando iluminados com laser. Liberam luz colorida diante de um laser. Sabe por que isso aqui é interessante? Porque a gente vai lá e coloca uma cor diferente para cada nucleotídeo. Então, eu não sei de quais cores, mas sei lá, adenina, você coloca para poder produzir, sei lá, vermelho, e citosina, verde, e guanina, amarelo, e timina, azul. E aí, cada nucleotídeo desse de desox está associado a essas substâncias que vão liberar luz colorida diante lá de um laser, e você faz que nem um código de barras no supermercado. Você passa o laser, sai lá o resultado lá, né, o preço do produto, etc. e tal. Aqui não. Quando eu passar o laserzinho, ele vai só colocando o nucleotídeo último que você tem, que é o nucleotídeo de desoxi, produzindo luz de uma determinada cor. Aí você, nesse caso, vai lendo lá azul, timina, verde, citosina, vermelho, adenina, né, azul, timina e etc e tal. No que o laserzinho vai colocando lá azul, vermelho, verde, etc e tal, volta a dizer, não sei as cores de cor, você já vai tendo que o computador ler isso. Ele se baseia na cor. Para não ter que ler quimicamente. Ah, como é que eu vou ver quimicamente se isso aqui é timina, citosina? Não vamos me preocupar com isso. O computador se preocupa. Cada nucleotídeo desses de desoxi, que está no final, está acoplado com essa substância química. Eu joguei o laser, emite luz. Então vai emitindo luz. Fulana, vermelha, sei lá, verde, azul, amarelo. E aí o computador vai lendo pelas cores qual é o nucleotídeo, determina a sequência que está no diagrama de eletroforese, e a sequência complementar é a sequência
que você quer mapear, né? Daí, essa aqui é uma maneira de você brincar, né? Com o lance lá do mapeamento, acoplar os nucleotídeos com substâncias químicas que emitem luz colorida, e aí nesse caso você vai se baseando na cor para cada um dos nucleotídeos para ver quem é timina, citosina, pela cor que ele emite. O computador sabe qual é o nucleotídeo e monta a sequência. Entretanto, outra maneira que você tem de fazer é colocar já de outra maneira. Estou colocando aqui novamente um diagrama de eletroforese. Mas aí, gente, eu vou fazer o mesmo esquema de fazer várias e várias cópias do DNA. Eu estou querendo sequenciar esse DNA bem daqui. Vou fazer as várias cópias, mas aí com um detalhe. Bem aqui, gente, eu vou colocar quem termina com a guanina de desoxi. Aqui eu vou colocar quem termina com a citosina de desoxi. Eu vou colocar quem termina com a adenina de desoxi e vou colocar quem termina com a timina de desoxi. Vou pegar, gente, as várias moléculas de DNA produzidas, com os vários tamanhos, né? Que tem 6 nucleotídeos, 5, 4, 3, 2, 1. Mas vou colocar, gente, aqui os pedacinhos de DNA cortados e vou separar. Vou colocar aqui todas as que eu tratei com guanina de desoxi, com citosina de desoxi, com adenina de desoxi, ou seja, onde termina. E, gente, eu vou ver aqui como vai ficar, no final das contas, a brincadeira, qual vai ser a sequência que ele quer. Então, normalmente as questões, elas botam desse jeito pra gente e pergunta qual é a sequência de DNA que está descrita nesse esquema. Muito, muito simples. Estava comentando com vocês que eu coloco na eletroforese, separo os pedaços de DNA pelo tamanho, os maiores em cima, os menores embaixo, porque os menores andam mais para perto do polo positivo. Isso quer dizer, moçada, que os pedaços menores implicam no primeiro nucleotídeo da sequência. E os pedaços maiores implicam no último nucleotídeo da sequência. Em outras palavras, quer saber qual é a sequência de DNA? Você vai ler do primeiro para o último. Você vai ler do menor para o maior, de baixo para cima. Ou seja, quer saber qual é a sequência que está escrita aqui? Simplesmente você vai ler de baixo para cima. Então, nesse caso, quando eu trabalho com o sequenciamento, a gente vai analisar simplesmente de baixo para cima no diagrama de eletroforese, porque nesse caso eu estou pegando do menor pedaço de DNA para o maior pedaço de DNA, ou escrevendo de outro jeito, do primeiro nucleotídeo equivalente ao menor pedaço para o último nucleotídeo equivalente ao maior pedaço. Ou, de maneira simplificada, de baixo para cima. Comecei o sequenciamento, o mais de baixo. Número 1, citosina, psicotécnica agora, hein? Depois acho que vem esse aqui, né? O número 2 vai ser de timina. O número 3 e o número 4 vão ser 2 adeninas em sequência. Depois vem esse aqui, né? O número 5 vai ser citosina. Acho que depois vem esse. Uma guanina. Acho que depois vem esse. Uma timina. E depois vem esse. Uma adenina. E depois vem esse. Uma citosina. E depois vem esse. Uma guanina. Ou seja, o que está no diagrama é isso aqui. Então o pedaço foi sequenciado ao complementar, né? Lembre que quando a gente vai lá e faz o diagrama, a gente faz o diagrama com aquele que a gente copiou. Então se você quiser saber qual era o original, é o complementar a esse. Citosina, guanina, adenina, timina, e guanina e citosina. E moçada, a gente tem a sequência original que foi produzida. Foi então essa aqui. Então esse aqui é a sequência produzida para você fazer o sequenciamento. Essa aqui é a sequência original que a gente tinha a princípio, a sequência que eu queria analisar,
a sequência que eu queria fazer o sequenciamento, que eu queria fazer o mapeamento nesse caso.